Iniciando o módulo 3, irei abordar primeiramente os protocolos de suplementação que cursam com o incremento da concentração plasmática do tampão bicarbonato. Essa meta-análise publicada em 2011, os efeitos agudos da alcalose e da acidose na performance, os autores vêm mostrando que uma dose dita ideal seria em torno de 300 mg de bicarbonato de sódio por quilograma de peso corporal. Na realidade, parece que tem uma faixa efetiva de 300 a 500 mg de bicarbonato de sódio por quilograma de peso corporal. Então, botei, por exemplo, um homem de 70 kg e fiz algumas contas. Se a gente for para a margem mínima de 300 mg por quilograma, você vai ter 21.000 mg ou 21 gramas de bicarbonato de sódio sendo sugerido a ser consumido. No outro extremo, 500 mg de bicarbonato de sódio por quilograma de peso corporal, numa pessoa, num indivíduo de 70 kg, nos daria um valor de ingestão de 35.000 mg ou 35 gramas. Então você estaria nessa faixa entre 20 e 21 gramas, chegando até 35 gramas de suplementação aguda de bicarbonato de sódio, sendo efetivo em aumentar a concentração de bicarbonato no plasma. Um dos pontos que eu vou comentar um pouco mais à frente é a questão do efeito colateral. Essas doses maiores, 400, em especial a de 500 mg por quilograma de peso, parece ser uma dose que, na maioria das pessoas, dos atletas, pode induzir um certo desconforto no trato gastrointestinal. Tá? Muitos dos trabalhos utilizam como placebo esse carbonato de cálcio, destrose ou até cloreto de sódio, o próprio sal. Então, tem trabalhos que utilizam como placebo, novamente, carbonato de cálcio, destrose ou até cloreto de sódio seria o sal. Uma questão que já está respondida na literatura, qual seria o tempo, o time de ingestão para ser efetivo essa suplementação como recurso ergogênico para melhorar a performance? Então, fica em torno de 60 a 120 minutos, 1 a 2 horas antes do treinamento, ou treinamento ou competição, para você ter esse efeito ergogênico, possivelmente melhorando a performance em algumas situações, em alguns atletas. Vou mostrar um pouco mais à frente que tem um trabalho que botou até 150 minutos, ou seja, 2 horas e meia. Mas ali teve a ingestão com comida. Tá? Então você teve uma co-ingestão de bicarbonato de sódio com alimento. E aí, no caso, 150 minutos foi um tempo interessante. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, prosseguindo aqui com a apresentação, isso aqui é uma outra meta-análise, publicada em 93, um pouco mais antiga, mas eles mostraram que após o consumo de 300 mg de bicarbonato de sódio por quilograma de peso corporal, realmente foi efetivo em aumentar, incrementar as concentrações de bicarbonato plasmático em até 6 milimol por litro. Ou seja, o pH sanguíneo dentro da normalidade, dentro de homeostase, você em repouso, fica próximo em torno de 7,4, com a ingestão aguda de bicarbonato de sódio naquelas quantidades já citadas, o pH sanguíneo pode ter incrementos de 0,03 até 0,09, ou seja, de 7,4 chegando a 7,49. Praticamente 7,5 pH. Então o pH realmente aumenta. O bicarbonato aumenta após a suplementação de bicarbonato de sódio. Isso realmente aumenta o pH sanguíneo, saindo de 7,4 até 7,49, segundo essa meta-análise aqui de 1993. Você observe que o tema aqui já é estudado há bastante tempo. Outro suplemento que parece ser efetivo para incrementar as concentrações iniciais de bicarbonato sanguíneo é o citrato de sódio. Então, aqui eu estou citando para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabalhos científicos que utilizaram o citrato de sódio para esse fim. A dosagem média aqui utilizada, diferentemente do bicarbonato de sódio, vem sendo descrita como 500 mg por quilograma de peso corporal. Tá? 1 hora após a ingestão, você pode ter sintomas como sede, náusea, dor de cabeça. Nem todos, e tem muita individualidade, como sempre, nem todos vão possuir esses sintomas, mas para quem for mais sensível a essa suplementação, acaba tendo esses sintomas. Se for muito grande, obviamente vai até dificultar uma melhor performance em determinada prova. Você não vai conseguir correr, por exemplo, 3.000 metros na mesma efetividade se você tiver com uma dor de cabeça muito grande. Imagino eu que fique mais difícil. Então tem que avaliar essa questão com o seu cliente também, tá? Com o seu atleta.
Time da ingestão, entre 100 e 120 minutos. 1 hora e meia, 2 horas também. Muito semelhante ao bicarbonato de sódio, correto? Então, mais uma opção além do bicarbonato de sódio. Citrato de sódio. Bom, nesse trabalho aqui, o que os autores fizeram, né? Dose únicas de 0,3 gramas ou 300 miligramas, né, de bicarbonato de sódio em tablete por quilograma de peso corporal durante 5 dias, né? O time da oferta da ingestão foi 1 hora e meia, 90 minutos antes. Então, você tinha que, durante 5 dias, você estivesse participando desse experimento, você deveria ir no laboratório segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sempre chegando no laboratório, ingerindo, então, 300 miligramas de bicarbonato de sódio quilograma peso, 1 hora e meia antes, e você aí, então, faria um ciclismo até a sua exaustão, né? Então, tempo para exaustão, e também era avaliado, mensurado no laboratório, a potência crítica e o pH sanguíneo, correto? Eram atletas de endurance, então aqui não eram indivíduos sedentários, nem atletas amadores, eram atletas realmente de ponta, de endurance, eram ciclistas e triatletas. 8 pessoas participaram, todos homens. Duplo cego, ninguém sabia se estava ingerindo naquele momento bicarbonato de sódio ou placebo, que no caso ele era um cloreto de sódio, sal. Crossover, também uma metodologia adequada, onde todos os participantes, todos os 8 participantes, os 8 atletas homens participantes, iriam passar pelos 2 grupos, ou seja, você em algum momento receberia o cloreto de sódio, placebo, em algum momento você iria receber o bicarbonato de sódio. Como é duplo cego, você enquanto atleta e você pesquisador, nenhum nem outro, né, duplo cego, sabe exatamente o que está sendo ofertado, e o atleta também não sabe o que está ingerindo naquele momento. Tem uma terceira pessoa controlando isso tudo. Depois a terceira pessoa, obviamente, vai dizer o que foi utilizado. Isso é interessante para você tentar diminuir o efeito placebo, correto? Então o placebo era esse aí, cloreto de sódio, como eu já citei, naquela dosagem, 0,045 gramas quilograma peso. Antes de cada experimento, determinou-se a potência crítica, né, PC, a potência crítica, e foi realizado então o exercício até exaustão na potência crítica. Então, você já, repetindo, como você participou durante 5 dias consecutivos, todo dia que você chega no laboratório, você avalia a potência crítica, todo santo dia, correto? Uma vez determinada a potência crítica, você vai pedalar até exaustão naquela potência crítica. A potência não pode baixar, tem que ficar naquela potência ali pré-determinada até exaustão. Suplementado ou não com bicarbonato de sódio, naquelas quantidades, 1 hora e meia antes do esforço, correto? Então era um experimento por dia durante 5 dias. Foi mostrado que o bicarbonato de sódio realmente incrementou as concentrações basais iniciais de bicarbonato sanguíneo, e o tempo de exaustão também melhorou incríveis 23,5% em média, embora tenha havido uma grande variabilidade entre os indivíduos, né? E de certa forma, marcando até aqui em vermelho, a suplementação crônica não foi superior. O que eu estou querendo dizer com uma suplementação crônica? Se você for observar no primeiro dia do teste, né, comparado o placebo com bicarbonato de sódio, quem foi suplementado com bicarbonato de sódio realmente foi efetivo e a performance melhorou, em média, como já citado, 23,5% no tempo de exaustão quando você está na potência crítica. Você repete isso na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e aparentemente esses resultados da segunda-feira se repetiram. Na verdade, não foi nem superior e nem melhor. O da terça, o da quarta, o da quinta e o da sexta. Foi muito semelhante, os resultados se repetiram. Então, assim, você ficar suplementando bicarbonato de sódio ao longo da semana não faz diferença, seria suplementação crônica, comparado a uma suplementação aguda na sexta-feira, né? Então, a suplementação crônica ao longo de 5 dias foi avaliada a performance na sexta-feira, quando você compara com a avaliação aguda na segunda-feira, o resultado foi o mesmo. Tá? Então, você não tem uma superioridade ao administrar bicarbonato de sódio ao longo dos dias. Isso não quer dizer que você não possa suplementar a cada dia, né, se a sua competição for ao longo de dias. Então, por exemplo, então você tem provas de atletismo ou campeonatos, sei lá, de jiu-jitsu, que você vai fazer várias lutas ao longo de dias, ou um tenista que vai jogar uma partida e amanhã vai jogar outra, enfim. Se você tiver um atleta que tenha a demanda, né, por bicarbonato de sódio como possível recurso ergogênico, se ele vai ter essa competição ao longo da semana, você pode suplementar ao longo da semana. Por mais que no último dia
não seja superior ao primeiro dia, tá? Mas é efetivo tanto quanto. Então você pode suplementar sim. Tá? Então, resumindo, de forma crônica não é superior, mas você pode suplementar todo dia desde que você tenha, né, uma competição ao longo de uma semana ou até treinos intensos o suficiente ao longo de uma semana que justifique você ficar suplementando bicarbonato de sódio ao longo desses dias todos, correto? Agora, um trabalho interessante, gente, que foi publicado em 2016, então ano passado, né, é a questão da ingestão do bicarbonato de sódio e a variabilidade individual. Então, vocês podem observar nessa figura 1 do artigo, em cima, letra A, o pH, que realmente subiu em função do bicarbonato de sódio consumido, correto? 300 mg de bicarbonato de sódio quilograma peso corporal, diluídos em 400 ml de água, eram 17 homens jovens, atletas amadores. Então você observa que realmente ao longo do tempo o pH foi variando positivamente, como esperado. Agora o interessante é a variabilidade individual. Observe embaixo da figura, letrinha B. Então, por exemplo, marquei ali, ó, 1, 1, 1, 5, 2, 5, 1, 1. O que isso quer dizer? É a resposta individual. Então, por exemplo, teve um atleta onde o pH dele subiu, o pico do pH subiu com 10 minutos após a ingestão do bicarbonato de sódio. Teve um atleta que o pico do pH elevou-se após 30 minutos da ingestão do bicarbonato de sódio. E segue esse raciocínio. Teve um atleta com 50 minutos, teve 5 atletas que 65 minutos após a ingestão do bicarbonato de sódio, ele também foi o pico máximo do pH mensurado no plasma. 2 atletas com 70 minutos, mais 5 atletas com 75 minutos, um atleta com 80 minutos e um atleta com 85 minutos. Então você vê que nesse trabalho teve uma faixa bastante generosa, vamos colocar assim, onde você tem atletas que respondem o melhor aumento, incremento maior do pH com 10 minutos da ingestão do bicarbonato e outro atleta lá no outro extremo com 85 minutos. Aí eu pergunto para você, né, quem é o seu atleta? Ou seja, se seu atleta estiver respondendo após uma suplementação de bicarbonato, ele dá um pico de pH, né, o pH sobe no máximo lá 7,45, 48, enfim, em 10 minutos, você deveria fazer essa ingestão de bicarbonato de sódio com esse atleta específico 10 minutos pré-treino ou pré-competição. Já se seu atleta no outro extremo, o pico de pH com 85 minutos, ele deveria então ingerir com 85 minutos pré-treino, pré-competição. Então você tem que conseguir avaliar melhor e tentar determinar, né, como que o seu atleta responde, qual é a faixa de tempo. Na média, a maioria acaba sendo aí com 60 minutos, 70 minutos, 75 minutos, 1 hora, 1 hora e 15, correto? Esse artigo também vem citando aqui já no quadro laranja, né, eu traduzi do artigo, possíveis causas para o não incremento da performance relatado em alguns artigos após o consumo de bicarbonato de sódio. Então, alguns artigos falham ao tentar determinar a efetividade do bicarbonato de sódio como recurso ergogênico, mas possíveis causas, por que isso não aconteceu? Uma dosagem subótima, de repente você utilizou 200 mg de bicarbonato por quilograma peso, deveria ter usado 300, 400. Protocolo de exercício não adequado, então você usou um protocolo que não favoreceria o ganho da performance com bicarbonato de sódio, não favoreceria ele como recurso ergogênico. Efeitos colaterais, então o efeito colateral foi tão intenso que dificultou a performance dele, muito desconforto, por exemplo, no trato gastrointestinal, vômito, náusea, até dor de cabeça, por exemplo. E a individualidade de dose e resposta, que é justamente aqui a questão desse artigo. Então você, de repente, tinha a maioria dos atletas no seu estudo que responderiam muito bem com 10 minutos da ingestão pré-treino, você não estava sabendo disso e, na verdade, você usou com 1 hora pré-treino. Então o efeito dele já se perdeu. Então, mais uma questão interessante e importante salientar aqui para vocês em destaque, né? Destacar essa informação. Então, bicarbonato de sódio, gente, além de ser efetivo, ele é bem barato. Ele custa em torno de R$3. Talvez por isso a indústria não tenha interesse abordar o bicarbonato de sódio, falar sobre, botar o marketing em cima, vender, porque é muito barato. Você que está me assistindo agora, é bem provável que também nunca tenha escutado do bicarbonato de sódio como recurso ergogênico. Está escutando aqui pela primeira vez, porque, de novo, não é divulgado na mídia, não há interesse. R$3 é bastante barato, mais barato do que um salgado, um sanduíche, até uma Coca-Cola, né? E é efetivo, inclusive, para um atleta de alto nível.
Bem, agora eu vou abordar sobre os protocolos de suplementação que envolvem a beta-alanina. Primeira informação que eu tenho que passar para vocês é que aqui no Brasil a beta-alanina não pode ser comercializada, né? Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela realmente não pode ser comercializada ainda. Porém, se você for pedir esse produto, a beta-alanina, em farmácia de manipulação, aí sim é possível. Você não vai encontrar beta-alanina ali no shopping, pronta, né, para vender assim no shopping em pote, como a gente está acostumado. Mas com farmácia de manipulação, aí sim poderia ser possível, como está ilustrando aqui a figura. Correto? Bom, falando dos protocolos de suplementação, só para começar a história, estou mostrando um trabalho aqui de 2012 que testou dois protocolos, duas dosagens de beta-alanina, correto? Então você pode ver ali em cima, os autores chamaram assim protocolo 1 high-low, né? Protocolo 2 low-low e o protocolo 3 seria o placebo, né? Não seria protocolo de suplementação de beta-alanina, seria o placebo. Então, 10 pessoas no high-low, 11 pessoas no low-low e 10 pessoas no placebo. Como que foi desenvolvido então o high-low? Todos os dois protocolos foram desenvolvidos durante 8 semanas, ou seja, 2 meses. Só que o primeiro protocolo usou nas 4 primeiras semanas uma dosagem de beta-alanina na faixa de 3,2 gramas por dia. Nesse primeiro protocolo, por isso foi determinado high. O que foi denominado de low é porque você utilizava ao longo das outras 4 semanas, então, para completar os 2 meses, 1,6 gramas de beta-alanina por dia. Já no protocolo low-low, foi ao longo das 8 semanas, 1,6 gramas de beta-alanina ao longo do dia. O placebo realmente não tinha beta-alanina. Então, ele foi determinado isso como uma fase de suplementação, que também foi duplo cego. Nem o pesquisador, nem o avaliado sabia o que estava fornecendo ou ingerindo. Uma terceira pessoa controlava tudo. No segundo momento até desse trabalho, gente, da 8ª semana até a 16ª semana, ou seja, mais 8 semanas ou 2 meses, foi avaliado a fase de washout. Então, a fase do washout é justamente para avaliar o quanto que teve o decréscimo, né, de carnosina, no caso, no músculo esquelético. Ou seja, você espera que a carnosina, né, aumente no músculo esquelético após a suplementação de beta-alanina, aí aumentou 30%, 40%, 50%, que seja. O tempo de washout é para tentar avaliar em quanto tempo normalizaria, voltaria aos valores basais a carnosina inicial, no tempo zero, antes da suplementação. Tá? Então, tentou-se determinar também essa questão do washout nesse trabalho. Vale frisar aqui que para determinar a carnosina no músculo esquelético não foi realizada a técnica de biópsia. Alguns trabalhos usam biópsia, esse não. Utilizou-se o que está sendo marcado ali, ó, MRS, ressonância magnética, correto? Então, é um outro modelo experimental, mas que também consegue avaliar a concentração então, de carnosina intramuscular. Tá? Então, marquei aqui em amarelo embaixo a dosagem, o protocolo low-low, que utilizou, de novo, 1,6 gramas de beta-alanina por dia ao longo de 2 meses, né, totalizou mais ou menos 96 gramas de beta-alanina no total do protocolo. Já se você for fazer essa conta para o high-low, você vai chegar numa quantidade total ao longo do protocolo ingerida de beta-alanina na faixa aproximada de 144 gramas totais de beta-alanina. Bom, esse slide aqui parece confuso, né? Mas vamos por parte, não é tão confuso assim não. Você tem a figura A e você tem a figura B. Qual é a diferença da figura A para a figura B? Músculo esquelético analisado. Então, figura A, qual é o músculo esquelético? É o músculo fibra tipo 2, gastrocnêmio. E já a fibra do tipo 1, que seria mais aqui o tibial anterior, está sendo mostrada então no painel B, na figura B. Então, de novo, figura A, fibra tipo 2, mais glicolítica, né? De contração rápida, branca ou parda, gastrocnêmio. Fibra tipo 1, aquela que tem mais mitocôndria, capilarização, se fala que é mais do atleta de endurance e tal. Painel B. Você pode observar tanto no painel A quanto no painel B, a escala, né, tá igual. Então vai de 0 a 12 no A e de 0 a 12 no B. E embaixo ali o número de semanas. Então 16 semanas também. Você já sabe que até a 8ª semana foi a fase que suplementou, da 8ª à 16ª semana para avaliar o washout, correto? Então tempo necessário para voltar aos valores basais de carnosina. Então vamos observar aqui no A, você tem aqui o high-low representado em azul,
né? E ele teve realmente um incremento das concentrações de carnosina inicial. Ao longo dessas 8 semanas teve esse incremento. O low-low marcado em vermelho, a curva em vermelho também incrementou. E o placebo seria a curva em preto. Esse realmente não teve melhoras, um incremento maior quando você está observando ali a concentração de carnosina. Tá? Eu marquei ele em amarelo também, aquele quadradinho amarelo em cima do painel A, uma colazinha. Que já estou avaliando, né, se deu diferença significativa ou não entre os grupos. Então, na segunda, na quarta e oitava semanas, que foram as semanas analisadas, o grupo high foi sempre superior ao grupo placebo. Isso para o gastrocnêmico. Então, o grupo high, já na segunda semana, você já começa a aumentar os estoques de carnosina, já sendo superior ao placebo. Na segunda e na quarta semana, o grupo low também foi superior ao placebo. Curiosamente, na oitava semana, não. Tá? E aqui, comparando os dois protocolos de suplementação, o high-low versus o low-low. Então, você observa, marcado em negrito, na quarta e oitava semanas, o grupo high foi superior ao grupo low. Então, aparentemente, se você quer aumentar mais os seus estoques de carnosina intramuscular, 3,2 gramas por dia, né, de betalanina parece ser superior do que 1,6 gramas. Ao menos aqui nesse trabalho. Mas eu falo para vocês que essa dosagem maior aparentemente é superior de fato. Tá? Agora vamos para o painel B. High-low está marcado em verde. Também foi superior ao roxo, que é o low-low. Né? Que também e o low-low, que é superior ao preto, que é o placebo. De novo, a mesma cola marcada em amarelo lá em cima do painel B. Onde na segunda, na quarta e oitava semanas, o grupo high é superior ao placebo. Então, também, independente da fibra 1 e fibra 2, o grupo high, 3,2 gramas de betalanina por dia, já se mostra efetivo logo no início, logo ali já na segunda semana, já efetivo para aumentar os estoques iniciais de carnosina. Quando você compara o high versus o low, ó, na mesma forma, marcada em negrito, segunda, quarta e oitava semanas, o grupo high foi superior ao low. Quarta e oitava semanas, o grupo low também é superior ao placebo. Assim, gente, de uma forma geral, a resposta é muito similar entre a fibra 1 e fibra 2 e o modelo high sendo superior ao modelo low. Pode observar também que a resposta, né, percentualmente falando, em termos de incremento de carnosina intramuscular, no tempo zero e após a suplementação 8 semanas, é muito semelhante na fibra 1 e na fibra 2. Percentualmente falando, a fibra 1 aumenta até um pouco mais. Em valor absoluto, quantidade total de carnosina na célula, realmente a fibra do tipo 2 tem uma quantidade um pouco maior. Agora, não dá para dizer com esse experimento se houve uma saturação de carnosina intramuscular. Que, por exemplo, na oitava semana, onde você tem o pico de carnosina intramuscular, se de repente você continuasse suplementando, pode ser que na na nona, na décima segunda semana, a concentração de carnosina incrementasse ainda mais. Esse dado a gente não tem. Pelo menos aqui com esse trabalho não dá para identificar uma saturação clara. Pode ser que você consiga aumentar mais ainda os estoques de carnosina intramuscular. Então, nessa figura você pode observar que tanto a fibra tipo 1 quanto a fibra tipo 2 respondem à suplementação, independente se é low-low ou high-low. Ambas respondem de forma similar, porém a fibra tipo 1 responde um pouco melhor. Isso aqui é um gráfico de percentual de incremento da carnosina intramuscular. Como a fibra tipo 1 tinha uma concentração inicial mais baixa, ela respondeu percentualmente melhor. Correto? Mas em valor absoluto, a gente sabe que a fibra tipo 2 tem mais carnosina intramuscular. E outro dado interessante que a gente pode destacar aqui, confirmando o que eu já havia falado, em relação à saturação. Não podemos determinar a saturação de carnosina intramuscular com esse dado, já que a figura, né, não permite isso. A gente não tem ali um momento de platô na dose-resposta no gráfico. Você ainda tem uma curva que é crescente. E outro ponto interessante, que independente da fibra ser tipo 1 ou 2, né, o protocolo high-low sempre superou o protocolo low-low. E o consumo total de betalanina ao longo do experimento, ao longo das 8 semanas, no grupo low-low batendo 96 gramas de fato e no grupo high-low 144 gramas, como vocês podem observar aí na figura. Bom, aqui estou apresentando 3 trabalhos concordantes entre si, corroboram entre si. Um deles, que é o primeiro, eu acabei de apresentar para vocês, que eles mostram
que realmente tanto a fibra tipo 1 quanto a fibra tipo 2 respondem de forma similar à suplementação de beta-alanina, quando o objetivo é incrementar os estoques de carnosina intramuscular. Voltando então àquela figura já mostrada, ali embaixo agora em destaque em vermelho, mais ou menos, se a gente for ver no gráfico, ó, se você consumir 100 gramas de beta-alanina ao longo do seu protocolo, né, você vai incrementar, ou espera-se que você incremente em torno de 30% dos estoques iniciais de carnosina, isso em média. Né? Se for pensar na fibra tipo 2, segundo esse gráfico aqui, ó, 100 gramas de beta-alanina na fibra tipo 2, dá uns 23, 24% mais ou menos. As mesmas 100 gramas na fibra tipo 1 aumentou mais ou menos uns 35, 36%. É só a gente traçar ali no gráfico. Então, por isso que eu botei ali mais ou menos 30%. Se você seguir esse mesmo raciocínio agora com 150 gramas, ou seja, 50% a mais de beta-alanina ao longo do seu protocolo experimental, já na fibra tipo 2 você tem um incremento próximo de 30%, na fibra tipo 1 esse incremento já está na casa de 40%, 45%. Ou seja, mais ou menos 40% é o incremento esperado, né, quando você suplementa beta-alanina na quantidade total ao longo do protocolo de 150 gramas. Então, grave esse número. 100 gramas de beta-alanina, 30%. 150 gramas de beta-alanina, 40%. Bom, gente, nesse trabalho de revisão de 2012, daquela fera no tema, né, Roger Harris, o que ele vem mostrando aqui? Vamos pegar a informação do slide anterior, vamos pegar a informação do artigo anterior. 100 a 150 gramas de beta-alanina ao longo do protocolo experimental. 100 a 150 gramas. Quanto que aumentava mesmo em concentração, percentualmente falando, de carnosina? Em torno de 30% a 40%. Foi o que eu mostrei para vocês no slide anterior. E aqui vem mostrando exatamente a mesma coisa. Estava marcado em vermelho. 100 a 150 gramas de beta-alanina, incrementando em torno de 30% a 40% dos estoques de carnosina. Tá? Então está batendo. É interessante você, às vezes, ficar fazendo essas comparações entre os trabalhos. Vale destacar aqui também que nessa revisão, para avaliar então o incremento da carnosina em função do consumo de beta-alanina, tem trabalho que avaliou com biópsia, né, a questão da carnosina intramuscular, tem um trabalho que avaliou pela ressonância magnética. E, em geral, segundo esse dado aqui, dessa figura, né, a biópsia, para a mesma carga de beta-alanina consumida, a biópsia vem mostrando uma quantidade, um incremento superior de carnosina. Tá? Então, na hora que você for ler o trabalho, vê se foi na metodologia, se foi feito biópsia ou ressonância magnética, correto? Dá uma olhadinha lá. Bom, mas continuando a explorar essa figura, você observa também que não tem saturação. A saturação, aparentemente, ainda não foi identificada. A saturação de carnosina ainda não foi identificada, porque as curvas ainda são crescentes. Você não observa um platô, mas uma estabilização. Então, você tem trabalhos, né, pelo menos 3 trabalhos ali no extremo, com um consumo total de beta-alanina em torno de 400 gramas, aumentando os estoques iniciais. Tem um trabalho ali que aumentou em até 90%. Quer dizer, quase dobrou os estoques iniciais de carnosina, uma quantidade bem satisfatória. Bom, continuando com esse trabalho, um outro dado interessante é o seguinte. Eu marquei ali qual seria a quantidade em gramas de beta-alanina ao longo do protocolo experimental que pudesse, né, nos sugerir um incremento, né, de 50% de carnosina intramuscular comparado ao estado inicial. Esse valor gira em torno de 230 gramas. Então, esse próprio artigo vem falando isso. Incrementos em 50% de carnosina, você deveria consumir em torno de 230 gramas de beta-alanina. E aí eu comecei a fazer algumas contas. E aí marquei ali em azul para vocês. Consumir 230 gramas de beta-alanina em 30 dias, em 45 dias ou em 60 dias. Então, se você consumir 230 gramas em 30 dias, você deveria consumir, em média, 7,6 gramas de beta-alanina por dia. Com esse mesmo raciocínio, 45 dias, se for o seu protocolo, você deveria consumir 5,7 gramas de beta-alanina por dia, ou 3,8 gramas de beta-alanina por dia, se você tiver 2 meses de suplementação, correto? Então, eu vou chamar a atenção só por um detalhe. Né? A grande maioria dos trabalhos, né, qual é a dosagem máxima utilizada? 6,4 gramas de beta-alanina por dia. Então, se porventura você quiser consumir 230 gramas de beta-alanina, né, na expectativa de aumentar seus estoques de carnosina em 50%, não faça isso em um mês. Isso é uma sugestão minha. Não faça isso em um mês, porque se fizer em um mês,
você vai ter que consumir, em média, todo santo dia, 7,6 gramas de betalanina. E esse valor não vem sendo estudado. Então, pode ser que dê algum efeito colateral até maior, mais significativo, enfim, que a gente não conheça. Tá? Então, a dosagem máxima estudada, 6,4 gramas, dita segura, efetiva e segura. Então, se você quiser consumir 230 gramas ao longo do seu protocolo e consumir 6,4 gramas de betalanina todo dia, isso vai lhe gerar mais ou menos 5 semanas. Ou seja, se você consumir 6,4 gramas de betalanina todo dia por 5 semanas, você vai estar consumindo 230 gramas de betalanina. E aí você espera aumentar os seus estoques iniciais de carnosina em 50%. Então também fique com esse número, gente. 230 gramas de betalanina para aumentar os estoques em 50%. Correto? Vamos lá, vamos passando. Bom, aqui salientando o que eu já havia citado, 400 a 450 gramas de betalanina pode aumentar em até 90% dos estoques iniciais de carnosina, isso um artigo sugere. Também marquei aqui na legenda em vermelho, ó, esse trabalho, esse artigo de revisão publicado em 2012, foram 31 diferentes mensurações de carnosina muscular ao longo de diferentes estudos, né, com diferentes durações, diferentes protocolos de suplementação de betalanina, né, com total até em gramatura diferenciada. Também fala que foram feitos com diferentes grupamentos musculares, fibra 1, fibra 2, sólido, gastrocnêmio, tibial anterior. Né? Também foi feito com treinado e não treinado, e até com a técnica então, de biópsia ou ressonância magnética. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem de tudo ali um pouco, tá? Mas fique com esse número, de fato, 230 gramas de betalanina, para aumentar 50% da sua carnosina. Tá? Então, essa aqui já é uma publicação de 2015, da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, um posicionamento especificamente para betalanina, e no momento vou chamar a atenção que eu marquei ali em vermelho. Então, número 1, ó, 4 semanas, ou seja, um mês de suplementação de betalanina, com uma dosagem de 4 a 6 gramas diário. 4 a 6 gramas diário por um mês. Aparentemente, isso seria seguro para a saúde, para populações saudáveis, correto? Nessas dosagens recomendadas. Também marquei em vermelho, número 4, ó, uma suplementação diária com 4 a 6 gramas de betalanina, por no mínimo 2 semanas a 4 semanas, vem sendo mostrada efetiva para melhorar a performance. Eu acho que 2 semanas é até muito pouco. Pelo que eu venho lendo, 2 semanas está até pouco. Teria que ser um pouquinho mais. Pelo menos 4 semanas. Tá? E aqui ele ainda fala o seguinte, né, exercícios com 1 a 4 minutos de duração são aqueles que podem se beneficiar mais. Mas eu vou meter a dosagem, gente. 4 a 6 gramas por dia, por 2 a 4 semanas. Então, vamos fazer algumas contas agora. 2 semanas e 4 semanas são os extremos sugeridos pelo artigo, pelo posicionamento, na dosagem de 4 a 6 gramas. Então, se você fizer um consumo de 4 gramas todo santo dia de betalanina por dia ao longo de 2 semanas, você vai estar consumindo 60 gramas de betalanina no final das contas. Se você estiver consumindo 6 gramas de betalanina todo dia por 2 semanas, serão 90 gramas de betalanina no final. Se você dobrar o tempo de exposição, de consumo, de 2 semanas para 4 semanas, nessa mesma dosagem, de 4 e 6 gramas de betalanina todo dia, você vai estar consumindo, no final das contas, 120 e 180 gramas de betalanina, respectivamente. Vamos pegar só esse número maior, esse valor maior. 180 gramas, gente. Então, o que esse posicionamento de 2015 está me sugerindo, na maior quantidade possível, 6 gramas, no maior tempo possível, pelo menos, né, sugere 4 semanas, estaria consumindo 180 gramas de betalanina. 180 gramas. E essas dosagens realmente vêm sendo divulgadas e comercializadas. Então, vamos pegar esse produto aqui como exemplo, né, betalanina slow release. Ainda não falei sobre o slow release, então esquece essa informação nesse primeiro momento. Pensa só na betalanina, essa aqui é em tablete. Cada tablete tem 800 miligramas de betalanina. Então, como ele vem sugerindo, o próprio fabricante vem sugerindo aqui com um protocolo de suplementação, né, high dose short term, então você tem uma dose mais alta de um período curto, seria então uma dose de 4 tabletes, 8 tabletes por dia, né? Total de 8 tabletes por dia. 8 tabletes por dia, se cada tablete são 800 miligramas, 8 vezes 8, 64, né? 6.400 miligramas por dia. Ou 6,4 gramas todo santo dia, durante uma semana, durante um mês.
que vai totalizar 200 gramas mais ou menos de betalanina ao longo dessa suplementação. 8 tabletes por dia. Como que ele sugere? Você vai tomar 2 tabletes por vez, com uma frequência, né, a cada 3, 4 horas mais ou menos, e você vai consumir esses 2 tabletes por vez 4 vezes ao longo do dia, totalizando então 8 tabletes ao dia. Já no modelo da Low Dose Long Term é uma dosagem menor, a dosagem é, na verdade, a metade, de 6,4 gramas por dia cai para 3,2 gramas, mas o que é compensado aí seria o tempo. Em vez de ficar um mês, você fica 2 meses, correto? Então você estaria ingerindo 4 tabletes por dia nesse modelo Low Dose Long Term, 4 tabletes por dia. Da seguinte forma, 2 tabletes também consumidos juntos, né? Uma frequência apenas são 2 vezes por dia. Mas também vai totalizar ao longo desse protocolo em torno de 200 gramas de betalanina, correto? Aqui ainda tem uma sugestão de dose de manutenção, mas essa aqui eu falo um pouquinho mais para frente também. Trabalhos vêm sugerindo que você pode consumir, sem ter muito efeito colateral, 800 mg de betalanina numa dosagem única. Mas como vocês observaram aqui, a dosagem sugerida eram 2 tabletes no mesmo momento. 2 tabletes iam te dar uma gramatura de 1.600 mg, ou 1,6 gramas. E ainda assim, muito provavelmente você não teria nenhum efeito colateral. Qual é a diferença aqui? Que a literatura vem mostrando que você pode indicar sim até 1,6 gramas de betalanina sem ter efeito colateral, mas se ela for slow release, for de liberação lenta. Essa aí talvez seja a grande diferença da betalanina de liberação lenta, slow release. Dá um menor efeito colateral, né? A tal da parestesia, uma coceira, um formigamento, que eu vou explorar um pouquinho mais para frente. Mas comparado então à convencional, você pode aumentar a dosagem naquele mesmo momento ingerido, uma dosagem única, que não vai ter provavelmente efeito colateral. Se eu fizer nessa dosagem com a betalanina tradicional, você vai ter, muito provavelmente, vai experimentar os efeitos colaterais dela. Bom, mas eu fiquei me perguntando o seguinte, quando eu li o trabalho de revisão 2012, publicado então pelo Roger Harris, né, onde ele me mostrava que eu teria que consumir 230 gramas de betalanina para ter, em média, um incremento de 50% de carnosina inicial no músculo, como eu já mostrei para vocês, e quando eu olho para a publicação de 2015, me sugerindo, como eu calculei com vocês, de 2 a 4 semanas, em torno de 4 a 6 gramas de betalanina por dia, pelo menos seria o mínimo sugerido, ele está me dando uma faixa de 60 a 180 gramas. Eu acho que é uma dosagem até subótima. Então, 180 gramas ainda está abaixo de você estar aumentando e incrementando 50% dos seus estoques iniciais. Então, segundo esse trabalho de 2012, né, você está consumindo aí pelo menos 230 gramas para aumentar 50% da carnosina. E alguns outros trabalhos no extremo que vocês viram, suplementando até 400 gramas. Me parece um pouco baixo, uma dosagem subótima, essa publicação de 2015. Embora faça uma ressalva, que do próprio resumo ele bota ali como seria assim um mínimo. Né? Um mínimo de 2 a 4 semanas, a dosagem por dia que parece ser interessante, já de 4 a 6 gramas mais ou menos. Mas o tempo de consumo, o mínimo de 2 a 4 semanas. Sendo 4 semanas, sendo com a carga maior de 6 gramas, vai me gerar 180 gramas ao longo de todo o protocolo, né? 180 gramas de consumo. E aí sim, 180 gramas totais, para mim parece ser uma dosagem um pouco aquém, correto? Bom, vou tentar fazer um resumo até o momento. Grande potencial para desenvolvermos protocolos de suplementação mais efetivos. Isso é o que eu penso, porque realmente a gente ainda não conseguiu chegar ou determinar a saturação da carnosina intramuscular. Eu acredito nisso. Se a gente ainda não sabe com firmeza, com certeza, qual a concentração máxima de carnosina intramuscular, você ainda tem uma margem aí pensando em protocolos mais eficientes, talvez com um tempo maior de protocolo, uma dosagem maior total, né? Não necessariamente diária, para tentar avaliar com um grau de precisão maior qual seria a saturação no músculo esquelético humano. Uma pergunta: o total de betalanina ingerido ao longo do protocolo é o fator determinante para a concentração intramuscular de carnosina? Isso a gente viu nesse experimento aí, nesse artigo de revisão de 2012. Né? Então, quanto maior a dosagem, chegando até 400 gramas de betalanina ao longo do experimento, né, aparentemente é mais efetivo para aumentar as concentrações iniciais de carnosina. Aí isso gera uma segunda pergunta.
Se a quantidade total diária de betalanina é o fator mais importante, se for de fato, tá? Será que então a dosagem diária seria relevante? 6,4 gramas dia, 3,2 gramas dia, 1,6. Isso seria relevante se o total de betalanina foi equalizado? Sinceramente, não sei. Eu até acredito que se você tiver uma pressa para aumentar seus estoques iniciais de carnosina, que você tem pouco tempo para isso, a competição já está próxima, eu acredito que uma fase, vamos dizer assim, de carga, de uma suplementação maior, com 6,4 gramas de betalanina por dia, seja mais efetivo do que um de 3,2 ou 1,6 gramas de betalanina dia. Eu só não sei se dizer se o total de betalanina ingerido for exatamente igual, isso vai fazer diferença na carnosina. Mas se você, de novo, está com pressa, não tem tempo, uma dosagem de carga deve ser superior sim. Isso que eu imagino. Bom, nesse trabalho de 2009, que eu já apresentei para vocês, mas dessa figura interessante, pelo seguinte, né, ele vem avaliando a variação da concentração de carnosina no músculo esquelético humano, em função da suplementação daqueles 8 atletas, só que aqui em preto, em quadrado preto, ele chamou de atletas responsivos e em bolinhas, círculos brancos, em atletas não tão responsivos assim. Então você observa que tem realmente bolinha, gente, que após a suplementação de 6 semanas, né, com 4,8 gramas de betalanina todo santo dia, não aumentou nada os estoques de carnosina. É um indivíduo que não respondeu em nada. Quando você só olha a média até aumenta comparado ao placebo. Mas tem pessoas que não respondem, por um motivo ou por outro, não respondem nada. Então, nesse primeiro momento aqui dessa figura A, na parte preta ali de baixo, suplementação, 6 semanas de suplementação, com 4,8 gramas de betalanina, tem indivíduos atletas que responderam e outros que não. Já no segundo momento ali da figura A, é o washout. Né? Quanto tempo seria necessário para os estoques iniciais de carnosina voltarem à normalidade, o estado basal em valores semelhantes ao pré-suplementação. Você observa aqui que foi mensurado nas semanas 3, 6 e 9. Então também o washout do perfil é muito individual. Embora ali com 9 semanas, talvez você já comece a ter um tempo de washout mais ou menos determinado. Né? Isso é um trabalho de 2009, já tem trabalhos mais atuais falando que o tempo de washout, pelo menos aí 2 meses, né, que seriam 8 semanas, 3, quem sabe 4 meses, ainda não está bem definido não. 14, 15, 16 semanas. Uma individualidade tanto para o load como para o washout, pensando aqui na carnosina. Tá? Então quem é seu atleta de novo? Seu atleta é responsivo ou não é responsivo? Adianta suplementar a betalanina para ele? Ele vai aumentar a carnosina? Como você está mensurando isso? É até difícil, é uma das perguntas que eu vou deixar para o final. Eu não saberia lhe dizer hoje como saber se meu atleta é responsivo, a não ser se eu estiver olhando assim uma performance, né? Se ele estiver melhorando lá no teste do engage, potência anaeróbia, 30 segundos, 4 tiros no teste do engage, eu posso suspeitar que a betalanina está sendo efetiva. Mas fora isso, né, não vou fazer biópsia, não vou fazer ressonância magnética, ele não vai ganhar peso na balança como ganha com a creatina para ser indicativo. Então é mais complicado. De fato, é uma pergunta que eu faço no final, até meio que em aberto. Então, nesse mesmo trabalho de 2009, né, avaliando agora o tempo de washout no responsivo e o não responsivo. Responsivo em quadradinho preto, ele considerou responsivo quem aumentou no mínimo 30%, né, dos estoques iniciais de carnosina após a suplementação de betalanina. E os pouco responsivos, né, são aqueles que responderam em até 30%, máximo de 30% de incremento nos estoques iniciais de carnosina após a suplementação de betalanina. Então aqui você observa nessa figura 2B a variação, percentualmente falando, dos estoques de carnosina no tempo de washout. Você parou de tomar a suplementação e agora tem que avaliar o tempo para essa carnosina voltar aos estoques iniciais. E aí você observa que 9 semanas seria um tempo dito ótimo para quem é um não responsivo, mas para quem respondeu bem inicialmente, 9 semanas não foi suficiente. Esse é um trabalho de 2009, trabalhos mais atuais, vem mostrando que esse tempo de washout gira em torno de 2, 3, 4 meses, pelo menos. A gente ainda não tem exatamente esse valor, mas entre 2 e 4 meses eu acredito que é um tempo suficiente aí de washout para você, então, normalizar os estoques de carnosina intramusculares comparado ao momento pré-suplementação. Então, nesse trabalho de 2009, ele cita 3 outros trabalhos e cita o próprio, né? O quarto trabalho nessa figura, que é o próprio. Né? Mas o que eu quero mostrar aqui, o que ele quis mostrar, é que o tempo de washout da creatina é diferenciado.
da creatina já foi mostrado na literatura que fica em torno de 4 semanas. E o tempo de washout da carnosina em torno de 8, 10 semanas, segundo essa figura aqui. Mas é um trabalho de 2009, como eu já mostrei, como eu já citei, melhor dizendo, existem outros trabalhos mais atuais, colocando que o tempo de washout para carnosina fica em torno aí de 2, 3, 4 meses, quem sabe. Não está muito bem determinado ainda não. O fato é que o washout da carnosina realmente é superior ao washout da creatina. Então, nesse trabalho aqui de 2012, que eu já mostrei para vocês, no trabalho de revisão do Roger Harris, você vê nessa figura 3 o tempo de washout, né, para a carnosina. Então, avaliando, ele cita no trabalho mais ou menos aí 2 meses, as mesmas 8 semanas, mas podendo sim chegar a 15 a 20 semanas, sem problema algum, dependendo do protocolo, dependendo do trabalho original avaliado. E aqui ele cita 2 outros trabalhos, né, que avaliaram essa questão da carnosina. O primeiro deles lá, o do Baguette 2009, eu já citei, que é exatamente o trabalho anterior, como eu estou mostrando aqui, ó, voltei o slide, ó. Primeiro autor ali, ó, Audrey Baguette, ó, 2009. Então é exatamente esse trabalho, onde avaliou que a carnosina em torno de 9 semanas voltava às suas concentrações basais iniciais, seria o tempo de washout, em torno de 9 semanas. Então, andando aqui de novo o slide, é exatamente aquele ali, o primeirozinho, que é o triângulo preto, que com 9 semanas, né, você teria o tempo de washout. Então esse é um trabalho de 2012, mas ele próprio vem citando que tem outros ali, e outros dados da literatura que eu também já estou colocando aqui, que já são até mais atuais do que o próprio 2012, citando que 15 a 20 semanas pode ser um tempo de washout interessante o suficiente para a carnosina. Né? Outros trabalhos também citam algo que vale a pena destacar aqui nesse momento, é que a excreção urinária de betalanina não é um bom indicador de retenção de carnosina no músculo, infelizmente. Então, fica até difícil, no meu entender, nesse momento, você avaliar se você é um responsivo ou não à suplementação de betalanina. Por mais que você suplemente betalanina, você não esteja conseguindo reter ela na totalidade, como carnosina no músculo esquelético, essa betalanina pode estar sendo captada por outros tecidos. Então, ela pode estar sendo captada por outros tecidos, não necessariamente aumentando nem muito os seus estoques de carnosina, talvez pouco, se você for um pouco responsivo, e ainda assim não vai aparecer, então, um excedente, porque não está excedendo, de betalanina no músculo. Tá? Então, você acreditaria, resumindo, você acreditaria que seria um excedente de betalanina, mas é um excedente por músculo. Mas outros tecidos têm capacidade de captá-la e retê-la. Então, os outros tecidos vão captar, vão reter, e esse pseudo-excedente não vai aparecer na urina, porque de fato não é excedente. Só é excedente para o músculo, mas não para o seu organismo como um todo. Então, a urina não é um bom indicador se você está retendo ou não carnosina no músculo após uma suplementação de betalanina. O que dificulta muito saber se realmente você é um bom responsivo ou não, porque biópsia muscular e nem ressonância magnética provavelmente você não vai fazer também. Então, a dose de manutenção da suplementação de betalanina para manter os níveis de carnosina incrementados ao longo do tempo. Bom, gente, então aqui na figura 3 desse mesmo trabalho, eles avaliaram a variação de carnosina intramuscular, né, segundo a dosagem de carga, que foi 3,2 gramas de betalanina ao longo do dia, 4 tomadas de 800 mg de uma betalanina tradicional, não era slow release, ao longo do dia. Posteriormente, nesse trabalho, ele foi tentar avaliar a dose de manutenção. Qual seria a dose para manter as concentrações atingidas de carnosina no músculo? Então, ele utilizou 3 doses. Duas dosagens foram subótimas, a de 0,4 a 0,8 gramas de betalanina por dia, ou seja, com essas dosagens, a concentração de carnosina intramuscular foi caindo, e a dosagem que conseguiu essa manutenção, manter a concentração de carnosina, foi de 1,2 gramas por dia. Isso pelo menos ao longo de 6 semanas de suplementação. Então, a dose de manutenção seria 1,2 gramas por dia e consegue segurar aquela concentração de carnosina em até 6 semanas no mínimo. Isso foi avaliado. Agora, chama atenção que essa dose de manutenção de 1,2 gramas por dia, eu não sei se serve para todos ou para todos os protocolos. Ao menos, aparentemente, serve para esse. Qual? Se você ingerir inicialmente 3,2 gramas de betalanina, que não é nem uma dosagem tão elevada por dia assim, né? Você já viu que tem uma dosagem até de 6,4. Ou seja, mas uma dosagem de 3,2 gramas de betalanina por dia ao longo de 6 semanas, né? Você, após esse protocolo, suplementar 1,2 gramas de betalanina por dia, seria uma dosagem de manutenção. Eu não sei se essa dosagem conseguiria, por exemplo, fazer uma manutenção
se a sua dosagem de carga inicial fosse com 6,4 gramas de betalanina. Eu não tenho certeza. Esse dado eu não tenho. Mas nesse mesmo trabalho, e aí eu copiei e colei do artigo, ele fala que uma dosagem de manutenção seria mais ou menos, olha, 18 miligramas de betalanina por quilograma de peso por dia. Tá? Mas de novo iniciando aí com esse load de 3,2 gramas por dia. 3,2 gramas por dia por 6 semanas. Então, para quem quer saber em função miligrama, quilograma, peso, é isso. Ó, 18 miligramas de betalanina por quilograma peso por dia. Correto? Então, se você for fazer uma conta, um cidadão com 70 quilos, 18 miligramas de betalanina quilograma peso por dia, dá mais ou menos 1,2 gramas de betalanina por dia. Correto? Bom, se você quer aumentar os estoques iniciais de carnosina mais rápido, de uma maneira mais rápida, como eu já citei aqui anteriormente, a dosagem de betalanina pode ser 6,4 gramas por dia, e você pode até utilizar de slow release sem ter efeito colateral, chegando então a 1.600 miligramas numa dosagem única, correto? Em vez das 800 miligramas. Bom, aí eu fiquei aqui pensando, né, se eu tenho uma equipe, tenho atletas que vão fazer competições ao longo de um mês e eu quero ter manutenção dessa carnosina intramuscular, como é uma Copa do Mundo, por exemplo, que vai ter agora a Copa da Rússia, ano que vem, vai de 14 de junho a 15 de julho de 2018. Então são 4 semanas, um mês de competição. Se, por exemplo, o Brasil for da primeira fase até a final, ele vai estar competindo durante um mês. Se esses atletas estiverem suplementando betalanina, pode ser que durante a Copa do Mundo eles pudessem sim suplementar a dosagem de manutenção para manter as concentrações de carnosina elevadas. Uma sugestão. Bom, esse trabalho de 2014 avaliou a diferença de gênero, homem ou mulher, quando você suplementa betalanina pensando em aumentar os estoques iniciais de carnosina. Observaram que percentualmente a mulher responde melhor, percentualmente. Em valor absoluto, a gente responde da mesma forma. Bom, agora vamos falar dos efeitos colaterais da betalanina e do bicarbonato, os principais descritos. Bom, o principal efeito colateral descrito para o bicarbonato é acerca do trato gastrointestinal. Pode inclusive dar diarreia, pode dar flatulência, barriga inchada, sensação de barriga inchada, vômito, pode dar dor de cabeça, e isso comprometer a performance do sujeito, do seu atleta. Principalmente nas dosagens maiores, gente, 400, 500 miligramas de bicarbonato quilograma peso. Por isso que se coloca aí uma dosagem ideal em torno de 300 miligramas de bicarbonato suplementado, né? Bicarbonato de sódio, por exemplo, quilograma peso corporal. Correto? E a questão aqui é a seguinte, porque você está dando bicarbonato, que é uma base, né? E quando chega no estômago, que é bastante ácido, começa a ter aquelas reações, entendeu? Um tamponamento ali. Por isso que pode dar essa sensação de inchaço na barriga. Bom, esse trabalho aqui tentou avaliar, dentre outras coisas, né, os sintomas no trato gastrointestinal frente, olha, a 9 protocolos diferentes de suplementação de bicarbonato de sódio, né, ou placebo, versus placebão. Então você vê ali, protocolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observe que o protocolo 8 ele colocou comida. Com a ingestão, você vai se alimentar e suplementar com bicarbonato de sódio. Vale salientar aqui que o placebo era sal, cloreto de sódio, correto? E que você também tinha aqui o bicarbonato de sódio, por exemplo, protocolo 1 e 2, 1, 2 e 3, né, eram soluções. Protocolo 4, 5 e 6 já eram cápsula. Então aqui também tem essa questão, solução ou cápsula? Diluo água ou vou para cápsula? Tem algum superior? E também teria a quantidade a ser diluída. Né? Fazendo as contas aqui, daria mais ou menos meio litro a 1 litro. Diluir aquela quantidade toda de bicarbonato, em torno, né, de 20, 30 gramas mais ou menos, em meio litro a 1 litro. E ingerir, né, ao longo de 30 ou 60 minutos, dependendo do protocolo. Então, dependendo do protocolo, vai ser solução, vai ser cápsula, vai ser diluído em 500 ml ou 1 litro, vai fazer uma ingestão a cada 15 minutos, né, na solução, no máximo em 30 minutos ou até no máximo em 1 hora. Então, tem diversos protocolos. E a ingestão com comida, salientando de novo ali, seria o protocolo 8, que ele colocou 120 a 150 minutos pré-exercício. Lembra que eu falei para vocês que normalmente se utiliza de forma aguda o bicarbonato de sódio de 1 hora, 1 hora e meia antes do treino à competição, mas tinha um trabalho que colocou com 150 minutos pré-treino? Foi exatamente esse aqui, mas era com comida.
Então, se você vai colocar comida, vai comer junto, você pode usar com 2 horas, 2 horas e meia, pré-treino, pré-competição sobre bicarbonato de sódio. Se for sem a comida, eu acho que 1 a 2 horas. Que comida era essa? Qual foi essa refeição? Foi uma pequena refeição, na realidade. Um suplemento ali. Onde tinha 1,5 gramas de carboidrato, quilograma peso corporal. Tinha mais ou menos ali 545 calorias, correto? E aí você teve que ingerir essa comida, esse suplemento, ao longo de 30 minutos também. Tá? Esse estudo aqui foi crossover, interessante. Então, todo mundo passou por todos os grupos, com um mínimo de 2 dias, 48 horas de diferença entre um grupo e outro. Os testes sempre foram pela manhã, e a quantidade de bicarbonato de sódio era aquela quantidade clássica, 300 mg de bicarbonato de sódio, como já citado, diluído em 500 ml ou 1 litro, tendo que ingerir até 30 ou 60 minutos. Eram 13 jovens ativos não atletas. Então, o que eu vou destacar aqui de cara para vocês, gente, trabalho publicado em 2011, que de todos os protocolos, qual foi o mais efetivo para diminuir desconforto no trato gastrointestinal? Foi justamente esse, com a comida, a alimentação. Então, na conclusão do trabalho, o principal protocolo, o melhor protocolo de carga de bicarbonato é com 0,3 gramas de bicarbonato quilograma peso, puro, bicarbonato de sódio. A ingestão pré-treino, pré-competição, de 2 horas a 2 horas e meia antes. E você deveria, então, fazer essa congestão com um pequeno lanche. Ele utilizou aqui, no caso, foi o carboidrato, correto? Aí melhorou o sintoma no trato gastrointestinal. O curioso também, uma coisa que eu não esperava assim de cara, que não faz diferença ser pó ou solução. Não, desculpa, Pó é solução, pó ou cápsula. Eu até esperava que a cápsula poderia diminuir um pouco o desconforto no trato gastrointestinal, dificultando ali aquelas reações do bicarbonato em solução com pH ácido do estômago. Mas isso não aconteceu. O que diminui realmente o desconforto. É claro que isso você vai ter que ver com o seu cliente, seu atleta, se ele também responde assim, mas segundo esse trabalho aqui é fazer um pequeno lanche de 500 calorias rico em carboidrato, 2 horas a 2 horas e meia antes do treino da competição. Não se sabe exatamente por que ela causa esse efeito. Aparentemente, como a beta-alanina é estruturalmente semelhante ao neurotransmissor GABA, ela pode estar mimetizando a ação do GABA e alguns receptores periféricos ali na nossa pele. Então, vem sendo sugerido que ela pode estimular, como está escrito ali, alguns receptores acoplados à proteína G, ali em neurônios localizados na superfície da pele, e isso dá induzindo essa sensação de formigamento. Bom, então esse trabalho aqui de 2006, tem mais de 10 anos, do Harris, mostrando que a dosagem única de até 800 mg de beta-alanina realmente não dá tanto problema, efeito indesejado que seria parestesia. E a slow release, de novo, até 1.600 mg. Tem até alguns pré-treinos no mercado, gente, que na realidade colocam uma dosagem até superior de beta-alanina. Uma beta-alanina regular, uma quantidade superior a 800 mg, induzindo a esse efeito que é indesejável, mas eu acho que para o cliente dele acaba sendo desejado. Os clientes hoje que vão para a academia, muitos deles preferem sentir, ou gostam de sentir, o poder do produto, um formigamento, alguma coisa assim. Então, para sentir esse poder, a dosagem tem que ser superior a 800 mg. Como eu estou colocando aqui esse produto C4, conhecido até, Então, como a gente pode ver aqui no rótulo, olha ali, dá uma olhadinha. 1.500 mg de beta-alanina. Então, com certeza, você vai sentir essa coceira, esse formigamento. Então, quem curtir esse efeito que é indesejável para a maioria, vai, por exemplo, comprar o C4 e achar que ele é o bonzão por conta disso. Bom, esse trabalho aqui de 2012 foi um dos trabalhos pioneiros a avaliar a questão da beta-alanina slow release, na questão da parestesia. Então, na dosagem única, ele demonstrou que na dosagem única de 1.600 mg de beta-alanina, quando ele comparou o slow release em tablete versus o regular em pó, que foi diluído em água, realmente a slow release foi superior, não teve essa parestesia, e já com pó teve a parestesia. Tá? Então, o slow release foi um resultado semelhante ao placebo, como se não estivesse tomando nada. Já o pó deu maior pico plasmático da beta-alanina, maior incidência de parestesia, maior excreção urinária e menor retenção comparada ao slow release. Tem outros trabalhos mais atuais mostrando que a slow release ou a tradicional, independente, tá, gente? Independente, eles conseguem incrementar os estoques de carnosina da mesma forma, muito similar, sem diferença, tá?
Então, a grande diferença, ao meu ver, ao meu entender hoje, até que as evidências apontem outro caminho, é que a slow release, a diferença dela é essa: diminuir essa parestesia. Não é mais efetiva necessariamente a aumentar os estoques de carnosina. Não necessariamente. Então, de novo, estou mostrando esse produto aqui, betalanina slow release, tablete de 800 mg, podendo tomar 2 até por vez, totalizando 1.600 mg, sem ter realmente a parestesia. Mas eu estou destacando aqui agora que os veganos e vegetarianos também podem consumir esse produto. Lembrando que vegano tem uma concentração mais baixa de carnosina intramuscular comparada ao onívoro, né? Não come fontes alimentares importantes de betalanina e poderia então suplementar esse produto que não tem nada assim de origem animal. Correto? Então, voltando aqui, a meia-vida da betalanina é em torno de 3 horas. Então, a cada 3 horas a concentração plasmática dela cai pela metade, em 50%. É sugerido, então, ingerir intervalos em torno a cada 3, 4 horas essa betalanina, junto com refeições, como aquele artigo sugeriu, né? Então, de novo, aqui são as mesmas contas, mostrando agora a dose de manutenção também, correto? 1,2 gramas, daria mais ou menos um tablete e meio por dia, se você tivesse a dose de manutenção de 1,2 gramas, como sugerido naquele trabalho anterior, máximo aí até 6 semanas, como o trabalho também mostrou, tá? Então, na propaganda do produto, eles estão colocando dose de manutenção um tablete por dia, que daria 0,8 gramas. Eu colocaria pelo menos 1,5, como já citado. E na propaganda do produto, ele coloca que a fase de manutenção máximo de 4 semanas. Então, eu também citei um trabalho que mostrou que até 6 semanas também pode ser efetivo. Correto? Então, vamos passar aqui. Então, esse trabalho aqui, um trabalho de revisão, acaba citando um trabalho que averigua a coingestão com comida, né, e a betalanina. Então, trabalho de 2015. Então, olha lá, o exercício, o treinamento com exercício e a coingestão com comida pode melhorar a eficiência e eficácia da suplementação de betalanina oral, né, no tocante de aumentar os estoques iniciais de carnosina, correto? E ele também fala nessa revisão aqui de 2015 que o treinado responde tanto bem quanto o não treinado em relação à suplementação com betalanina. Bom, então esse artigo aqui que foi citado. Qual artigo foi citado naquela revisão da coingestão de betalanina com comida? Foi esse trabalho aqui, tá? Então tivemos a coingestão de betalanina com uma pequena refeição, 3:1 de carboidrato e proteína, mais ou menos foi isso, onde você tinha 61 gramas de carboidrato e 22 gramas de proteína, tá? Isso realmente foi superior que a ingestão isolada entre as refeições. Você ter as refeições e de forma isolada você suplementar a betalanina entre as refeições. Então, suplementar a betalanina com a refeição foi superior. Possivelmente pelo efeito insulinotrópico das refeições, tá? Então, assim, foi mais ou menos feito isso aqui, modelo A, ingestão isolada. Então, observa que a curva da betalanina, o consumo da betalanina é em círculo branco, né? E onde você consumiu a refeição está no quadradinho cinza, onde você aumentou a insulina. Já com a ingestão, você tem junto o pico de insulina com a betalanina. Então, esse foi o diferencial. Os autores especulam por aí. Olha, foi a insulina, o pico de insulina, que contribuiu para a melhor retenção da betalanina como carnosina. Bom, gente, então aqui nessa figura 4A, você observa o músculo sóleo e o músculo gastrocnêmico. Pelo menos para o músculo sóleo, em barra preta, onde você teve a suplementação da betalanina com a comida, foi superior, embora uma grande variabilidade individual ali, pela barra você consegue observar isso, mas deu diferença significativa entre a betalanina pura e a betalanina com a comida. Então, utilizar uma congestão betalanina mais comida foi superior para incrementar os estoques de carnosina. Em média, aumentou 60%, como vocês podem ver. Em média, de 60%. Para o gastrocnêmio, não fez diferença. Quando você observa embaixo o painel B, você vê que, quando comparado a betalanina pura com a comida, né, não deu diferença quando você compara a betalanina slow release com comida. Então, barra preta no sólio lá, olha para o sólio, barra preta. Quem é barra preta? Então, betalanina pura com comida. Quem é barra cinza? Betalanina slow release com comida. Todo mundo aqui tem comida embaixo, tá? E o gastrocnêmio da mesma forma, barra preta. Betalanina pura com a comida, barra cinza, betalanina slow release com comida. Não deu diferença nenhuma. Tendo comida, se é slow release ou se é betalanina pura, faz diferença nenhuma. Ter comida faz diferença, como você observou no painel A. Pelo menos para o sólio.
Ter comida faz diferença. Agora, tendo comida, se é slow release ou pura, aí sim que não tem diferença alguma. Então, a efetividade da beta-alanina pura ou slow release é a mesma. E, de novo, então, vou falar para vocês que a grande diferença aparente da slow release é você poder fazer uma dosagem única maior sem experimentar o efeito indesejável, que é a parestesia. Bom, gente, nesse trabalho de revisão, agora focando um pouquinho da questão patofisiológica da carnosina, bem rapidamente, né, nessa figura aqui eles mostram que, de uma maneira ou outra, por um mecanismo ou por outro, né, a carnosina pode inibir os produtos de glicação avançado. Isso tem muito a ver com diabético, seja o tipo 1 ou tipo 2, mas bem interessante isso, né? Tem que ser explorado mais, com certeza, mas alguns trabalhos mostrando que, por exemplo, até a sua hemoglobina glicada pode diminuir. Para quem não sabe, hemoglobina glicada é até um indicador do como você está regulando bem a sua glicemia, no caso ali do diabético. Então, quanto mais alta a hemoglobina glicada, ou seja, tem mais glicose associada à sua hemoglobina, né, é um indicador que você não está controlando muito bem a sua glicose ao longo do tempo. E vem sendo mostrado, então, que a carnosina, de alguma forma, poderia diminuir essa hemoglobina glicada, inclusive os produtos de glicação avançada, né, onde você mostra que a glicemia não está muito bem controlada. Embora, né, essa revisão aqui do Roger Harris, de 2013, vem mostrando, ou ele vem citando, que essa associação da carnosina com outros fatores que não performance, não musculoesquelético, ainda está meio que na infância. Muito trabalho ainda precisa ser desenvolvido. Por exemplo, os efeitos sugeridos, né, dela como antioxidante precisam ainda ser provados em humanos. Poucos estudos ainda bem controlados, conduzidos com humano, crossover longitudinal. Então ainda falta aí evidência, temos carência dessas informações. Mas é bastante sugerido, sim. Então, outras possibilidades para a carnosina que não apenas o esporte. Estou mostrando essa aqui outra. Então, a questão de diminuir os produtos de glicação avançado. Qual a ingestão, gente? Então, nessa aula vocês viram que o bicarbonato de sódio pode ser efetivo, a beta-alanina pode ser efetiva. Não foi uma aula de creatina nem de cafeína, mas eu já adianto para vocês que, isoladamente, a creatina também pode ser efetiva para alguns modelos de atleta, de esporte, né? A cafeína da mesma forma. Então, tem vários trabalhos que começaram a se perguntar, alguns autores se perguntaram, se a co-ingestão desses, que isoladamente são efetivos, se eu juntar, fica mais efetiva ainda, se melhora ainda mais a performance. E eu estou citando aqui, 1, 2, 3, 4, vou pular o slide, tem mais 1, 2, 3, já são 7, e vários outros, mostrando que, dependendo da situação, realmente parece ser interessante você pensar numa co-ingestão. Você suplementar um bicarbonato de sódio com beta-alanina, suplementar uma creatina com a beta-alanina, uma creatina com bicarbonato de sódio, bicarbonato de sódio, beta-alanina e creatina, e por aí vai. Misturar também, fazer um mix com cafeína. Então tem várias possibilidades aí, tá? Porque isoladamente eles são efetivos e talvez juntos, né, possam aumentar ainda mais a performance do atleta. É possível. Bom, aquele mesmo posicionamento que eu já mostrei para vocês da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva sobre a beta-alanina, agora eu estou marcando em vermelho outros pontos. Então, começando ali com a parestesia, então, de repente, uma forma de slow release vai atenuar essa parestesia, então ele cita isso também. A beta-alanina poderia atenuar a fadiga neuromuscular, particularmente em sujeitos idosos. Então, o idoso pode ter esse viés a mais, né? Ser mais efetivo até em idoso, segundo esse posicionamento aqui. Combinar a beta-alanina com uma ou outros suplementos multi-ingredientes pode ser ter uma vantagem. Essas co-ingestão que eu acabei de citar, né? Pode ser vantajoso. E ainda precisa de mais trabalhos, mais estudos são necessários para determinar os efeitos da beta-alanina na força, na performance de endurance, né? Além de 25 minutos de duração. Mas isso eu acho que eu já discuti bastante com vocês. Talvez melhore em momentos específicos do tiro da prova, ao subir a ladeira, ao dar o sprint, quebrar uma prova, ou até no treinamento, que realmente, muitas das vezes, é bastante intenso. Correto? Mesmo que seja um treinamento ali para uma maratona. Então, acho que isso eu já discuti bastante. Tá? Correto? E ali ele também fala que precisa, então, de mais estudos também para os benefícios na saúde, como a questão do diabético lá, para o controle dos produtos de glicação avançada. Ainda precisa de mais estudos. Então, uma publicação, né, de 2015. Bom, gente, então alguns pontos chaves para vocês. Bicarbonato pode ser efetivo? Sim. Beta-alanina pode ser efetiva? Sim.
Quantidade de bicarbonato de sódio suplementado, 300 mg, quilograma peso, normalmente de 1 a 2 horas. Para diminuir o desconforto no trato gastrointestinal, você pode utilizar a questão de um lanche rico em carboidrato, e você poderia fazer esse consumo junto, né? Uma congestão 2 horas e meia antes do pré-treino, da pré-competição. Se você for pensar a questão da betalanina, ela também é efetiva, exercícios únicos, intensos, né, curtos, é um efeito tampão em função da carnosina, como o bicarbonato também é, mas diferentemente do bicarbonato com efeito agudo, você tem que suplementar de forma crônica a betalanina para aumentar os estoques da carnosina. Vegano tem menos, idoso tem menos, pode ser mais responsível, homem tem um pouco menos que mulher, mas também responde muito bem à suplementação. Então, assim, a possibilidade de exercício, normalmente aqueles curtos, intensos, glicolíticos, fermentativos, que parte da fadiga cursa com a queda do pH, mas por mais que você tenha exercícios que não sejam com essas características, né, o atleta com essa característica, ele pode se beneficiar sim da suplementação desses tamponantes, por conta do treinamento dele no dia a dia, fazendo essa periodização. Se essa periodização do treinamento dele tiver num momento de ser muito intenso, o pH está caindo durante aquele treinamento, pode ser efetivo sim, não vejo problema nenhum. Agora, tem que testar a individualidade biológica, se você é responsivo ou não. Tem pessoas que realmente não vão responder bem, como vocês observaram alguns trabalhos ali com a carnosina. A próprio bicarbonato, tem que saber quem é seu atleta, se o pico de pH dele vai ser com 10 minutos, ou com 80, ou com 70, com 60. Então, várias questões foram colocadas aqui. Eu acho que você pode guardar isso aí a 7 chaves para você ter uma eficiência melhor na sua prescrição. Essa foi um pouco a ideia do curso. Mas não acaba aqui não. Na verdade, ainda tem alguns pontos de interrogação, coisas que eu ainda não consegui decifrar. Bom, uma das perguntas que a gente tinha, mas na realidade já foi respondida pelo Harris, essa era a suplementação de betalanina impactaria negativamente na concentração de taurina muscular e vice-versa. Por que dessa pergunta? Porque o transportador descrito no músculo esquelético para a betalanina é o mesmo transportador para a taurina. Então, a taurina e a betalanina competem entre si para ter acesso ao músculo esquelético. Então, o Harris já demonstrou que a suplementação de betalanina impacta negativamente nas concentrações de taurina. Então, você pode até observar aqui na estrutura que a betalanina é muito semelhante à taurina de fato. Isso traz uma outra pergunta. A concentração de carnosina cerebral é impactada com a suplementação de betalanina? Né? Isso a gente não sabe ainda. Então, você suplementa a betalanina pensando em aumentar os estoques da carnosina intramuscular. Aumenta de fato, se você for responsivo. Mas o estoque de carnosina no sistema nervoso central, isso aumenta? E se aumentar, tem algum impacto ali? Eu sinceramente ainda não sei. Uma outra coisa que eu também coloco aqui para vocês pensarem comigo, em relação à cetoacidose diabética. Então você tem um diabético tipo 1 não controlado, com os corpos cetônicos bem elevados, cursando com a queda do pH. Isso pode ser até perigoso, até botar em risco a saúde e a vida dele, dependendo da situação. Será que a suplementação de betalanina e aumentando os estoques de carnosina, que é um tampão fisiológico, né, no caso intramuscular, se isso teria algum impacto na homeostase do pH sistêmico comparado nessa situação de cetoacidose diabética? Sinceramente não sei, eu acho que nem teria, mas é uma pergunta que eu deixo para vocês, algo que eu fiquei pensando. Tá? Então esse aqui é o trabalho do Harris, que ele coloca aquela questão do mesmo receptor da taurina e da betalanina, questão da inibição competitiva entre os dois, correto? E outras questões também que ficam em aberto. Ó. Os estudos crossover, ou seja, que você que participou enquanto indivíduo ali, o atleta, participou de 2, 3 modelos experimentais no mesmo estudo, 2, 3 grupos, né, melhor dizendo. Esses estudos levaram em consideração esse período longo de washout da carnosina? Ou seja, você entrou no primeiro grupo experimental, vai ingerir 3,2 gramas de betalanina por dia durante um mês. Aí você ingeriu isso. Mas você também vai participar do grupo que vai ingerir 6,2 gramas de betalanina por dia durante mais um mês, e depois vai participar do grupo que é o placebo, que não toma betalanina. Você respeitou o tempo, sei lá, de 4 meses entre um grupo e outro? Provavelmente não. Né? Então você já começa no segundo grupo já com algum resquício de carnosina superior ao estado basal. Isso complica um pouco a interpretação do resultado final. Então o tempo do washout deve ser respeitado para você começar cada grupo em condições iguais de carnosina basal. Se você não respeitar o washout, isso não vai acontecer.
Então, essa é uma pergunta importante para você verificar no artigo se, quando for crossover, ele respeitou o tempo de washout. Contaminação do produto utilizado. Então, você é um pesquisador, compra betalanina. Será que esse produto estava contaminado? Se tiver contaminado, está contaminado com o quê? Essa contaminação, esse produto que está ali, essa fórmula ali que a gente não sabe exatamente qual é, será que isso está impactando no resultado que você está vendo no teu experimento? Ou foi só betalanina? Então é muito difícil, né? Você tem um experimento onde você comprou a betalanina, mas não sabe se ela está contaminada. Então você vai dar todo o crédito daquele resultado que você está observando à betalanina. Você acredita que você está comprando só betalanina, mas por vezes não, está contaminado. Então avaliou a pureza? Isso é uma questão que eu coloco. Né? Os pesquisadores avaliavam a pureza da betalanina? Acho que a grande maioria também não. Participante com parestesia. Então, participante que tomou betalanina, ingeriu betalanina no experimento, sofreu parestesia, está sentindo, está com a coceira. Eu sei que não vai piorar a performance dele, mas esse experimento para ele já não é cego. Ele já sabe que está tomando a betalanina. Tá? Então, ele já tem algum viés ali. Então, quando o sujeito experimenta parestesia, você quer avaliar a performance, por exemplo, esse sujeito deveria ser retirado do experimento? Ele deveria ser colocado outro? Como que o pesquisador avaliou essa questão? Então, uma outra coisa que eu coloco para vocês, entendeu? O participante deveria ser retirado? Deveria ser substituído? Coisas a pensar. Tá? Bom, gente, outro ponto de fator de confusão, de certa forma, estou colocando aqui duas meta-análises, né? Uma de 2012 e outra de 2016. Ambas eu mostrei aqui ao longo do curso. Né? Quando não se demonstra claramente o efeito positivo da dosagem maior de betalanina sobre os estoques, sobre o impacto dos estoques de carnosina. Então, essa primeira aqui é de 2012, essa meta-análise do Harris, né? Ele mostrou, como a gente viu na figura dele, que quanto maior a dosagem, chegava até 400 gramas de betalanina total, quanto maior a dosagem de betalanina, maior o incremento de carnosina. Já nessa outra publicação, essa outra meta-análise, mais recente, 2016, não mostrou claramente essa evidência, não. Não ficou tão claro que quanto maior a dosagem, maior o incremento da carnosina. Então tem esse fator ainda meio dúbio. Pode ser que nos estudos com maior dosagem foi utilizado um protocolo que não favorecia o uso de betalanina como recurso ergogênico. Parte dos estudos não mensuraram de fato a concentração de carnosina intramuscular. E pode ser que aqueles indivíduos naqueles estudos ali, alguns sejam responsivos, outros não tão responsivos assim. Fatores de confusão. Como saber se sou responsivo ou não? Como já citei aqui ao longo do curso, acho meio complicado, difícil ainda. Não saberia te dar essa resposta. Como saber se a concentração de carnosina intramuscular saturou? Também não sei e até acredito que ainda nem foi determinado qual é o grau de saturação. Estamos ainda por chegar lá. Ciclar ou tomar direto? Né? Ainda também não está muito bem definido. Não vejo estudos longitudinais comparando isso. Fico ciclando, tomo a betalanina para um tempo. Se eu parar, paro por quanto tempo? Volto depois. Qual é a dosagem de manutenção? Isso até já mostrei alguma coisa, correto? Mas por quanto tempo eu fico nessa dosagem de manutenção? Gente, eu acho que ainda são coisas em aberto. Tá? Não posso te garantir ou te indicar, citar como que deve ser feito. Vai ciclar ou não? Vai tomar direto ou não? Paro ou não paro? Ainda não está respondido. Né? Agora, se você quer o efeito ergogênico da betalanina, saiba que os estoques de carnosina devem estar elevados. Então, tente preservar os estoques de carnosina elevados. Como? Pelo menos com essa dosagem de manutenção de 1,2 gramas. Correto? Então, manutenção. Por quanto tempo? Eu vi trabalho até com 6 semanas. Até com 6 semanas, tranquilo. Mas eu não sei... Eu até acredito que não, mas não tem como afirmar aqui. Eu até acredito que não teria nenhum grande problema você ingerir essa betalanina nessa dosagem por um pouco mais de tempo, tentando né, manter os estoques de carnosina por mais tempo, principalmente para aquele atleta que tem competição o ano inteiro. Né? Durante ou após a fase de manutenção, necessidade de fazer o load novamente, é outra coisa que eu fico pensando comigo. Você fez a fase de load, a fase de carga, depois fez a manutenção. Quando você parar a manutenção, ou eventualmente nem pare, mas você quer botar uma fase de carga de novo, isso é necessário? Ou se é necessário, quando que eu tenho que fazer? Né? Ou se eu for ciclar? Se eu for ciclar, tudo bem, né? Você cicla, você tem a fase de washout. Aí você faz a fase de carga novamente.
Mas se você não fizer o washout, você está tomando direto, está na fase de manutenção, você vai ter a demanda, a necessidade de fazer a fase de load de carga novamente? Eu, sinceramente, não sei. Até porque a gente não sabe se você está saturado ou não, se ainda não foi determinado. Então são coisas em aberto, são perguntas a serem respondidas. Mas isso é bom, porque a ciência se faz com pergunta, não se faz com resposta. Bom, gente, então o maior suplemento de todos é esse, indicado para quem quer ter sucesso e crescer. Conhecimento é chave para o sucesso, estude cada vez mais, procure informação, procure conhecimento, saia da zona de conforto, seja diferente, não seja apenas mais um da área da saúde, um mero replicador de informação, né? A gente brincando aqui o papagaio do pirata, né? Então você tem que realmente caminhar pelas suas próprias pernas, cortar o cordão umbilical com seus mestres, seus professores. É claro que quanto mais mestre, professor do lado, para você perguntar, ter um auxílio, é muito bom, a gente sempre tenta procurar fazer isso, fazer aulas, cursos, enfim, AD, presencial, mas estude, seja também bastante autodidata, tenha crítica, analise, leia o artigo inteiro, não lê só o resumo, o abstract, ou só a figurinha mais bonitinha que te interessou, o título, cara, lê tudo, você tem que ler tudo, tá? Conhecimento é chave para o sucesso, isso ninguém tira de você, conhecimento não pode ser monopolizado, tá? Então estude cada vez mais, espero que você tenha gostado do curso, que você realmente possa aplicar essas informações que eu passei para você, e aguardo vocês com certeza em vários outros cursos que serão oferecidos, né? Enfim, deixo aqui meu abraço, meu carinho para todo mundo que assistiu, divulguem, falem, comentem, a gente está aqui para receber as críticas construtivas, né? A gente sabe que ninguém é perfeito, sempre tem muito a melhorar, isso é muito bem-vindo. Então agradeço vocês que fazem a HiFit esse sucesso. Então assim, até a próxima, beijo no coração de todo mundo, um abraço.